Olá, pessoal! Vamos para o segundo bloco da aula de organização político-administrativa do Estado brasileiro. No último bloco, nós finalizamos os estados, né? Agora vamos para o Distrito Federal e municípios. Quando nós falamos em Distrito Federal e municípios, eles dois são regidos por lei orgânica, não serão por Constituição do Estado. A Constituição dos Estados são para os Estados-membros. Distrito Federal e municípios são regidos por lei orgânica. E essa lei orgânica será votada da mesma forma, tanto para o Distrito Federal quanto para os municípios. Veja só, é votado em 2 turnos, com um intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3. Então, nós temos aí nas leis orgânicas, tanto do Distrito Federal quanto dos municípios, o chamado DDD. Está aqui na tela para vocês verem. Lei orgânica, 2 turnos, 10 dias e 2/3. Mesma coisa ocorre para os municípios que, óbvio, também são regidos por lei orgânica, votada em 2 turnos com intervalo de 10 dias e tem que ser aprovado na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores, por 2/3. Tá certo, gente? Importante ainda, quanto aos municípios, saber as suas competências. Dá uma olhadinha no artigo 30, né, da Constituição Federal, competência dos municípios. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, são competências dos municípios, instituir e arrecadar os seus tributos, criar, organizar, suprimir distritos, observada a lei estadual, tudo isso são competências dos municípios. Assim como os estados, os municípios podem ser criados, incorporados, fundidos ou até mesmo desmembrados. Está no parágrafo 4º do artigo 18. Vamos ver? Olha só, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então é possível criar, incorporar. O que seria incorporar? Pegar um município e jogar para dentro de outro. Isso é incorporação. Fusão, fundir um município, é justamente pegar 2 municípios e fundi-los, tá certo? Tornar-se um novo. E até mesmo desmembramento, pegar parte de um município e jogar para o outro. Isso é possível. Isso vai ter que ser feito um plebiscito, né? Tem que fazer uma divulgação de um estudo de viabilidade municipal. Tudo isso está dentro do que nós chamamos de possibilidade de realocação, tanto dos estados quanto dos municípios. Realocações foram feitas, né? Teve a criação, por exemplo, do estado de Tocantins, o estado de Goiás, foram criações recentes, tá certo? O Acre. Então, são situações de realocação. Isso não significa direito de secessão, tá bom? Agora, eu vou explicar o assunto mais importante dessa aula. Aliás, 90% das questões da prova refere-se a esse tema, que é o que nós chamamos de repartição de competências. Claro, numa federação tem que ter repartição de competências. Na federação, a União vai ter que ter algumas competências, o Distrito Federal vai ter que ter algumas, o Estado outras e os municípios terão outras competências. E aí, quando nós falamos em repartição de competências, existe um princípio que nós temos, que é justamente o princípio da preponderância de interesse. Esse é o princípio que vai reger a repartição de competência. E o que é repartição de competência? É um processo, olha só, processo de distribuição constitucional de poderes ou atribuições. Com base no princípio da preponderância de interesses, nós temos o seguinte esquema. Claro, o interesse é o preponderante, é o que vai valer.
Se o interesse preponderante for nacional, a competência será da União. Se o interesse preponderante for regional, o interesse ou será dos estados ou será do Distrito Federal. Se o interesse preponderante for local, ou será dos municípios ou será do Distrito Federal. Peraí, Johannes, o Distrito Federal tanto tem interesse regional quanto local? Sim, o Distrito Federal ele faz as vezes dos interesses regionais e locais, tá bom? É importante saber que dentro desse estudo da repartição de competências, nós temos as chamadas repartições ou repartição horizontal e a repartição vertical. Quando eu falo em repartição horizontal, cada um tem a sua de forma isolada. Quando eu falo em vertical, as repartições elas são comuns. Um exemplo, a educação. Vocês acham que a educação é só de um ente? A competência para a educação são de todos os entes. Está dentro do que nós chamamos de repartição vertical, né? Existe uma distribuição, uma atuação coordenada dos entes. E aí, eu coloco para vocês essa diferença entre repartição horizontal e repartição vertical. Na repartição horizontal é aquela atuação separada, né? Cada um tem o seu. Já a repartição vertical é uma repartição de atuação coordenada. Quando eu falo em repartição de competências, existe a classificação da repartição de competências. As competências ou serão legislativas ou as competências serão materiais ou de execução. O que é competência legislativa, Johannes? Competência legislativa é a competência para criar leis. Então, algumas matérias, a competência legislativa só será da União. Ou para algumas matérias, a competência para legislar, para criar leis, será tanto da União quanto dos estados e do Distrito Federal. Tá certo? Diferentemente, nós temos as competências materiais ou administrativas, que são competências não legislativas. E aí, as competências administrativas poderá ser só da União ou poderá haver também uma repartição, tá bom? É nesse tema, é justamente nesse ponto que nós falamos sobre competência legislativa e competência material de execução ou administrativa que incide a maior parte das questões de concurso público. Tá bom, gente? E é importante a gente saber como a Constituição destrincha essas repartições de competências. Aí é importante, e eu reputo importantíssimo, você dar uma lidinha, você ler os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Quando cai uma questão sobre organização do Estado, em regra, cai uma pergunta sobre um desses 4 artigos. Tá certo? Então é importantíssimo a gente estudar justamente a separação dos artigos 21 ao 24. Aí nós temos as competências exclusivas, privativas, comum e concorrente. Qual é a diferença entre um e outro, Johannes? Vou explicar agora. Nas competências exclusivas, não se admite delegação. A competência exclusiva é o que nós chamamos de competência material, competência administrativa e não admite delegação, ou seja, não se pode delegar a uma outra pessoa. Se a Constituição atribuiu isso para a União, só a União pode fazer, nenhum outro ente poderá fazê-lo, tá certo? Ou seja, não é delegável. E aí é só lembrar, exclusiva, escova de dente. Escova de dente, você tem a sua. Você empresta a alguém? Creio que não, né? Que é anti-higiênico, né? Eu creio que você não empresta a ninguém. Essa é a maneira mais fácil de decorar isso. Então lembre, exclusivo, escova de dente, não pode delegar, não se empresta a ninguém. É seu e somente seu, tá certo? Diferentemente das competências privativas. Quando eu falo em competência privativa, a competência privativa não é administrativa, é para legislar. Só que nessa pode delegar. A legislativa pode haver delegação. No entanto, é importante você lembrar,
do banheiro, né? O banheiro tem a escova de dente, é exclusiva, não delega. Mas a privada você delega. Vai um amigo seu, na sua casa, você autoriza ele a utilizar a privada. Mas tenho certeza que você não vai autorizar ele a usar a sua escova de dente. Não é verdade? Então, vejam, observem que as exclusivas de escova de dente não delega, mas a privativa é delegável. É sua, mas você pode emprestar, tá certo? A exclusiva é material, a privativa ela é uma competência legislativa. A Constituição traz também a competência comum. E aí fica mais fácil de a gente lembrar da comum. Primeiro, comum. Primeiro M significa material. Então a comum é uma competência material, administrativa. E tem o Mzinho aqui. Esse outro M significa os municípios estão aqui. Se os municípios estão aqui, então vão para. Essa competência é para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá certo? Além disso, nós temos a concorrente. A concorrente não tem M, então não é material, é legislativa. E se é legislativa e se é concorrente, vai para todo mundo, menos para o município, porque não tem M. Se não tem M, não vai para o município, vai para a União, Estados e Distrito Federal. Tá certo, gente? E aí eu trago um bizuzinho aí. Esse bizuzinho eu já dei a vocês, mas eu trago uma planilhazinha aí, uma tabela para poder você compreender, né, essa divisão. É importante observar essa tabela. Competência exclusiva, artigo 21, competência privativa, artigo 22, competência comum, artigo 23 e competência concorrente, artigo 24. No artigo 21, que é uma competência exclusiva, essa competência material ou administrativa, tá bom? Na competência do artigo 22, ela é privada, lembrar de privada mesmo, né? Você pode delegar, né? É uma competência legislativa que é delegável, diferentemente da escova de dente, que não é delegável. Na comum, artigo 23, é uma competência material, lembrar, M, material, o outro M, município. Olha quem entra aqui, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Concorrente, artigo 24, competência legislativa, não tem M, então não é material, é legislativa, e não tem município. De fato, de forma expressa, não está o município. A gente vai ver que o artigo 24, de fato, de forma expressa, ele não traz o município. Tá bom? Vamos ver primeiro as competências materiais. O artigo 21 e o artigo 23 da Constituição Federal. De olho aí na sua tela para a gente ver o artigo 21. Compete à União. Olha só, inciso 1. Aliás, volta para mim porque eu preciso até esclarecer uma coisa. No artigo 21, quando você começa a ler o artigo 21, você intuitivamente você já percebe, não, isso aqui só pode ser da União. Moeda, declarar guerra, assegurar a defesa nacional, manter relações com outros estados, tudo isso você intuitivamente você já percebe que deve ser de fato da própria União, né? Então, uma simples leitura já é suficiente do artigo 21. Porque, veja, do ponto de vista de administração, compete à União manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e celebrar paz, assegurar a defesa nacional, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem aqui, decretar o estado de sítio. Tudo isso aí, claro, cabe à União, né? Além disso, autorizar e fiscalizar a produção do comércio material bélico, emitir moeda, tudo isso é competência da própria União, tá bom? Eu reputo importante você dê uma lidinha em todo o artigo 21, tá bom, gente? Dê uma lidinha em todo o artigo 21, que é importantíssimo, pelo menos uma leitura prévia antes da prova, tá bom? Vamos para o próximo artigo, que é o artigo 23. Vamos lá. Para a gente falar sobre a competência, continuar falando sobre a competência material, né? Só que essa competência material aqui possui
uma responsabilidade solidária. Vai ser tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios. Aí vamos ver qual é a competência material de responsabilidade solidária, ou quais são, né? Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: 1. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico. Tudo isso é competência material. Aqui não é competência só de legislar não, viu, gente? Aqui não é competência de legislar não. Aqui é competência de administrar, tá certo? Quando eu falo aqui em saúde, eu não vou criar legislação para a saúde. Aqui, quando eu falo em saúde como competência material, eu estou falando em justamente administrar a saúde pública, ok? É justamente nesse ponto. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Olha, a proteção ao meio ambiente é para todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando eu falo em legislar sobre o meio ambiente, a gente vai ver, é diferente. Aqui eu estou falando em administrar sobre o meio ambiente. Eu estou falando em proteger, colocar a polícia lá para poder observar quem está desmatando, quem não está desmatando. Então aqui eu estou falando em situações administrativas, tá certo? Situações materiais, é diferente, tá bom? Agora, observe que nesse ponto nós temos uma situação específica, que é o parágrafo único. Nesse artigo 23, nós temos um parágrafo único que diz, olha só, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Vejam, você pode perguntar, mas Johannes, aí fala em lei, mas não é competência legislativa. Aqui a lei apenas vai criar normas de cooperação. Como vai cooperar para poder administrar? Nós não vimos em direito administrativo que o administrador ele só pode agir se houver lei? Pronto. Aqui a lei vai apenas dar os traços gerais, tá certo? Esses traços gerais de cooperação. Tá bom, gente? Importante também saber as competências legislativas, artigo 22 e artigo 24. Nos artigos 22 e 24, vocês vão ver que aqui fala sobre legislar sobre, ou seja, produzir leis sobre, tá bom? O artigo 22 é o que nós chamamos de competência legislativa privativa. Vamos ver? Competência legislativa privativa, que é delegável, né? Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. 5. Serviço postal. O 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual. Tudo isso são situações de legislação, produção de leis, tá certo? Normas em abstrato. Agora, é importante a gente compreender que essa competência legislativa é uma competência privativa. Agora, obviamente que por ser uma competência privativa, cabe e é possível a delegação. Vamos ver o que está no parágrafo único desse artigo. Olha só o que diz. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Vejam que a competência
que nós estamos vendo aí, a competência privativa, ela é uma competência delegável, ou seja, a lei complementar poderá estabelecer ou possibilitar que o Estado legisle sobre aquela situação. Ok, gente? Temos um bizuzinho aí, massa, para você decorar pelo menos alguns, que é o capacete de PM. Olha só. Capacete de PM, esse é o bizu. O capacete de PM serve para a competência legislativa, competência privada, tá certo? C, civil, A, agrário, P, penal, A, do capacete, né? Aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho e espacial. Formou o capacete. O DE, desapropriação. E o PM, processual e marítimo. Pronto. Formou aí o capacete de PM. Um cuidado grande, uma observação enorme para um comentário feito no livro do professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, olha, em relação à delegação da legislação é possível, tudo bem, a própria Constituição autoriza essa delegação aos estados por meio de lei complementar. No entanto, é imprescindível o cumprimento de 3 requisitos. 3, o requisito formal, o requisito material e o requisito implícito. Vamos ver? Requisito formal, material e implícito. Qual seria o requisito formal? O requisito formal é a lei complementar. Essa delegação tem que ser feita por meio de lei complementar. Qual é o requisito material? Só pode haver delegação a um ponto específico dos incisos do artigo 22, tá certo? Não é possível a delegação genérica, tem que ser específico. E o requisito implícito? Proíbe-se que o ente federativo crie preferência entre si. Os entes federativos criem preferências entre si. Ou seja, quando for efetuar a delegação, essa delegação não poderá ser feita a um estado específico. Deverá ser feita de forma geral, tá certo? De forma geral. Ok, gente? Então é importantíssimo compreender esse tema. Para a gente ir concluindo aí o assunto, né, de repartição de competência, vamos lá para o artigo 24. O artigo 24 traz aquilo que nós chamamos de competência legislativa concorrente. Aí vamos lá para o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, tudo isso é competência para legislar de forma concorrente. Lembrando, concorrente não tem M, não é material, é legislativa. E vejam que expressamente no artigo 24 não fala sobre município, só fala União, Estados e Distrito Federal. Tá bom, gente? Importantíssimo isso aí. Aí temos várias situações que são de competência concorrente. Agora, importantíssimos são os parágrafos, tá bom? Os parágrafos do artigo 24 estabelecem o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, sobre essas matérias que nós acabamos de ver, a União, ela editará apenas normas gerais, tá certo? Aí, parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. O Estado tem uma competência suplementar, né? Já que a União tem a competência para editar normas gerais, o Estado tem a competência suplementar caso haja alguma omissão da legislação federal, tá certo? Parágrafo 3º.
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a chamada competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Veja que esse caso aí é o seguinte: se eventualmente não existir uma lei geral da União, o estado tem competência legislativa plena, já que ela é concorrente. Se a União não fizer, o problema da União. O estado, se quiser, ele pode fazer a legislação referente a essas matérias específicas que nós acabamos de ver do artigo 24, tá bom? E o parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, se o Estado ele utilizou da prerrogativa de legislar plenamente, já que a lei da União não existia, a lei federal não existia e o Estado fez, se eventualmente for feita a lei federal e houver um conflito entre alguns artigos, obviamente haverá suspensão da eficácia desses artigos, tá certo? Que estão contrários à norma geral, que é a norma federal. Tá bom, gente? Para decorar o bizu desse artigo 24, ou tupéfo ou a turma usa muito, né, nos concursos. Fora Temer. É isso aí. Vamos para o tupéfo logo para a gente ver. Tupéfo: tributário, urbanístico, penitenciário, econômico, financeiro e orçamento. Esse é o tupéfo. Mas tem também o Fora Temer, né? O Fora Temer: financeiro, orçamento, recursos naturais, assistência jurídica. Além disso, tributário, educação, meio ambiente, econômico e responsabilidade ao consumidor. Tá bom, gente? Então, assim, a gente conclui a parte de repartição de competências. E aí, nesse finalzinho, eu gostaria de tirar um tempinho, pelo menos esse minuto final, para poder dizer a vocês o seguinte: esse tema é bastante extenso, mas é importante que você sente um pouco na sua cadeira e vá ler os artigos 21, 22, 23 e 24. Claro que eu dei a vocês as orientações necessárias para você destrinchar isso na prova. Isso é o que mais cai em concurso público quando se cai a organização do Estado, são as repartições de competências, tá certo? Então, artigo 21, 22, 23 e 24, só para a gente relembrar, os artigos 21 e 23 tratam de competências materiais. O artigo 21, competência exclusiva, escova de dente, não se delega, é da União e só da União. Artigo 23, também é competência material e a gente chama de comum. Tem M, é material. O outro M, o município entra. Se é comum, então vai caber à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O artigo 22 e o 24 vão tratar de competências legislativas. O 22, competência privada ou privativa. Essa competência privada ou privativa, lembrar, privada de banheiro, você é sua, mas você pode emprestar a alguém para usar, para usufruir, né? E aí, vejam, quando estamos diante do artigo 22, estamos diante de uma competência legislativa. É da União, mas é possível a delegação aos estados. Artigo 24 é justamente o artigo que trata sobre a competência concorrente. Não tem M, não é material, é legislativa. E o município, expressamente na Constituição, também não entra, não está lá expresso, tá certo? E lembrar, por fim, da competência privativa, que é uma competência legislativa, né, o artigo 22, lembrar do bizu referente a esse tema, e o bizu referente a esse tema é capacidade de PM. Já no artigo 24, competência concorrente, o bizu é tupéfo, ou também Fora Temer, né? Então, gente, é isso aí, repartição de competências. Assim a gente encerra a parte de conteúdo desse assunto. No próximo bloco, nós veremos as questões de concurso público. Eu te aguardo. Até mais.